Fala pessoal, dia 29 de 1, segunda-feira, e vamos às notícias porque as movimentações da PF não param até ver aí, vamos ver a direita completamente rendida, né? Alexandre de Moraes tem nas mãos aí inquéritos, ele mantém e faz movimentações como essa que a gente vai ler aqui, que PF apreende documentos e computadores no gabinete de Carlos. O vereador é alvo de uma operação da Polícia Federal contra supostos monitoramentos ilegais durante o governo Bolsonaro, que a gente falou do Ramagem, First Mile, e estão tentando fazer uma ponte entre aquele inquérito das milícias digitais, gabinete do ódio, com essa questão do First Mile do Ramagem, né? PF investiga elo entre gabinete do ódio e a BIM paralela, tentando fazer essa ligação, tá? O Bolsonaro e filho saíram de lancha quando a PF chegou na casa em Angra. Eles fizeram uma super live. Bolsonaro, como você pode ver, tá muito tranquilo, todo bronzeado, estão curtindo a vida, porque o que acontece hoje, o que é o bolsonarismo e o Bolsonaro? Na verdade, bolsonarismo não, que continua muita gente engajada, a live teve 400 mil pessoas, tem muita gente com esperanças ainda, mesmo que as coisas vão demorar muito ainda para entrar nos eixos, se é que vão entrar nos eixos, né? Vão ficar menos pior. Bolsonaro tá tranquilo, né? Você percebe a tranquilidade que ele fez a live, a tranquilidade quando a PF foi na casa dele. Ele já praticamente espera essas coisas e ele estava pescando, né? Ele disse que estava trabalhando, mas a live foi mais para falar aí sobre a questão do Brasil e também os filhos venderem os cursos que estão começando aí. De qualquer forma, o Bolsonaro, o trabalho dele atualmente hoje é fortalecer o capital político para 2026. Aí não sabe se é Michele, se é ele, quem for que ele vai indicar, ou até mesmo questões de prefeitura. É um capital político muito enorme, ele consegue aí fazer modificações no Brasil inteiro, não só em questão de executivo, mas qualquer outro cargo eletivo que ele tem aí, o seu capital político espelhado, né? Avança qualquer aí, consegue colocar qualquer pessoa para disputar qualquer cargo e talvez vencer, né? A gente viu algumas derrotas aí que ele tentou e não conseguiu. Brasil é Brasil, mas ele tá bem tranquilo, tá bem bronzeado, né? O trabalho dele hoje é esse, aparecer de vez em quando, com a mão no bolso, como eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu avançar. O Bolsonaro critica penas de condenados. Você percebe que ele não tem mais aquela, vamos dizer assim, aquele ânimo de falar, tá sempre com a mão no bolso, uma coisa mais introvertida, uma coisa mais tipo, tá acontecendo muita coisa, porque ele não tem mais muito poder a fazer, né? Não sei se você reparou, mas subiram a rampa, né? E não tem muito mais pra onde correr, né? O jeito é manter aí. Tem muita gente que recomendaria que ele nem estivesse no Brasil, já que temos aí muitas coisas acontecendo como essa, né? Mas o computador do Bolsonaro não foi. Falaram que tinha um computador da BIM com o Carlos Bolsonaro. Fizeram a correção, que a Daniela Lima lá fez, falou que tinha, mas não tinha. O que teve, sim, foi um computador do Tércio Arnaldi. Esse aqui é dito como o cara que faz o elo aí, um dos principais a articular a questão de internet. Não sei se você sabe, mas Bolsonaro é um tiozão, né? O cara não tem essa mobilidade na internet, como podemos dizer. Ele tem pessoas que ajudam a... Vamos dizer, movimentações na rede, quem mais faz é o Carlos, e falam do Tércio. E aí, o que acontece? É muito poder nas mãos do Alexandre de Moraes, mais uma vez. O Alexandre de Moraes, ele conseguiu aí muitas coisas com a PF, né? Ele conseguiu muitas informações, e aí ele vai criando essa força contra o bolsonarismo, né? O governo Lula usa canal oficial para ironizar a operação da PF contra Carlos Bolsonaro. Estou muito felizinho, sempre há postagens aí da nova Secom aí, do Lula fazendo, né, esse toque, toque, toque. Para quem não lembra, foi de um vídeo da Joyce Hasselman, fazendo piadinha com toque, 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 a Polícia Federal, ela falando no Planalto, né, na Câmara. Então, isso aí vem mostrando a união da esquerda, eles fazendo isso. Então, você imagina, eles fizeram assim, vamos fazer uma live, fizeram uma super live, são as mesmas movimentações que faziam na época do olavismo, né, que ainda existe, mas na época... O bolsonarismo e o olavismo se separaram. Se você ainda tem dúvida, o pessoal não fala, mas Olavo de Carvalho falou que derrubaria o governo Bolsonaro. Então existia uma briga, né, que eu tentava avisar, que eu tentava evitar, mas ninguém ligava. E hoje eles mantêm o mesmo tipo de modus operandi, né? São super live, o mesmo nome, cursos, né? Existem ainda as livrarias. Então é toda aquela mesma movimentação para tentar aí se blindar. Vendo isso, né, a esquerda, com aí a Moraes, Lula, o que for, eles viram que tem essa força ainda, juntou 400 mil pessoas, 500 mil pessoas em lives, depende aí das redes, as contagens que as pessoas fazem. Então eles começaram a falar assim, vamos dar uma freada. E você percebe que foi no dia seguinte. Fizeram uma live de grande impacto,
com planos, vendendo curso, ia juntar dinheiro, né? Então a esquerda foi lá e fez essa movimentação. E aí temos mais informações que vão aparecendo aos poucos, tá? Que eles vão tentando, cada vez que há uma movimentação bolsonarista para fortalecimento aí, eles vão lá, a esquerda vem e dá um golpe logo em seguida. Ex-ministro de Bolsonaro acusou Carlos de atuar, né, por ABIN paralela. Um belo dia, aí vamos lembrar, olha só o que o Metrópolis resgatou, tá? Do Bebiano. O Bebiano dizia: um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes que seriam uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno, então ministro do GSI, a quem a ABIN é subordinada, inclusive o general Heleno falou que não vai responder nada disso, que não tem nada a ver, que tá longe, participou do CPI, não quer mais se meter nisso, foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas Heleno não é de confronto. A conversa acabou comigo e com o Santos Cruz, então ministro da Secretaria de Governo. Aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma. Muito pior que o gabinete de ódio, né? Do ódio, aquilo também seria motivo para impeachment. Depois eu saí e não sei se isso foi instalado ou não, né? Na ocasião, Bebiano se recusou a dizer o nome do delegado da PF envolvido na ação de Carlos Bolsonaro, ex-coordenador da campanha de Bolsonaro à presidência. Bebiano foi ministro do Planalto de janeiro a fevereiro de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. 12 dias depois dessa entrevista, Bebiano morreu de infarto. Então você tem aí eles trazendo o Bebiano, né, tentando fortalecer essa coisa que existia, e a gente vai mais uma vez conversar sobre isso daqui a pouco, tá? Porque apareceu aí Júlia do Alib, assessora de Carlos Bolsonaro, pediu ajuda da ABIN sobre investigações contra a família. Aí tem esse print, né, para fortalecer ainda mais a narrativa, e o Bolsonaro fala assim: qual o problema, tá? Ele falou assim: eu pergunto, qual o problema ter acesso a número de inquéritos? Não vejo problema. Se eu tiver problema na PF, eu vou me consultar com Ramagem também, que eu virei amigo dele, disse repórteres, e aí tá aí para justificar o print. Enfim, vamos em frente, porque temos mais coisa, que é o Mourão. Carlos Bolsonaro não tem capacidade para montar a ABIN paralela, tá? E aí a gente vai começar a conversar um pouco mais em relação a isso, tá? O governo Bolsonaro foi muito, vamos dizer, truncado, muito difícil, são muitas traições, são muito lobby, é muita coisa errada que aconteceu, e os filhos do Bolsonaro foram muitas vezes enganados, e às vezes acreditavam que tinham poder que às vezes nem tinham, né? Então, existiam movimentações, isso é lógico, teve movimentações, tentaram se blindar, tentaram fazer algumas coisas que nem era necessário, né? Eu acho que muitas coisas foram desnecessárias, dependendo do que o movimento que você faz exagerado, um ataque no momento errado, acaba se virando contra você. Então é bom não deixar, né, indícios, não deixar espaço para a esquerda avançar. Isso foi acontecendo, né? Então você percebe que existiam coisas que não precisavam. Existiam coisas que... É a mesma coisa quando Bolsonaro falava algo que às vezes pegava mal, né? Teve um caso em específico numa live que ele falou, né? Se expressou muito mal em relação às meninas da Venezuela. Pronto, aquilo antes da eleição é complicado, tira capital político, tira um pouco de alcance. São pequenos erros, mas pequenos erros se tornam grandiosos quando você tem um Brasil completamente esquerdista, né? É muito complicado. A ABIN paralela, a operação contra Carlos Bolsonaro, foi autorizada por Moraes. Foi o que eu falei. O cara teve aí a visão de uma live, super live, teve aí uma movimentação, os caras vão lá e já faz a outra. É tudo pensado, tá? Não é uma coisa assim, deu de calhar que ia acontecer, eles sabiam. Não sabia. Hoje em dia a PF é isso. A PF, ela atende ao poder atual, né? E o poder atual que não é igual antes, que o poder que o Bolsonaro tinha era extremamente limitado. Bolsonaro ele trabalhava com umas ferramentas totalmente limitadas. Então ele tinha o Carlos às vezes fazendo algumas coisas que não deveria, né? E às vezes ficava bravo, você percebia que tinha... muitas vezes o Carlos falava que não estava com mais com o pai e tal. Então você percebe muitas coisas que não fechavam, que tinha atrapalhado. E hoje temos uma esquerda que não brinca em serviço, né? Ela consegue fazer essas movimentações, e aí é questionar a PF hoje, vai fazer o quê? É a PF, né? Os caras têm o poder, os caras têm o judiciário, os caras têm tudo, tá? E aí o Bolsonaro, ele vem, como eu falei para vocês, simplesmente sobrevivendo, né? Tendo que aturar Centrão, tendo que aturar Valdemar, um monte de gente que ele brigou no passado tem que abraçar de novo, muita gente que era contra ele, até mesmo o próprio advogado do Bolsonaro atualmente, antigamente ele tinha entrevistas na Veja e ele tem que se unir novamente. Então, você percebe, foram muitas derrotas, foram muitos problemas, né? E aí, olha quem aparece, Weintraub vai tentar a Prefeitura de São Paulo após perder
nas urnas para deputado e perdeu bastante, né? Teve aí um pouco mais de 4 mil votos e ele apostava que teria 1 milhão de votos e agora ele vai aí à prefeitura de São Paulo e quando eu postei só assim no meu Twitter, quantos votos você acha que ele vai ter? O pessoal já me atacou, porque o que você tem contra ele, então não é que eu tenho contra ele. Eu percebia que o Weintraub, ele era o queridinho em 2019 e 2020. Ele, na verdade, era muito mais do que vocês imaginavam. A direita, na época, como eu falo, apostava na queda do Bolsonaro em 2020, tá? Então Weintraub seria o nome para substituir, seria o cara mais alinhado. Então é por isso que você percebia que os youtubers, influenciadores, todos, menos eu, né? Que falei contra e por isso que fui bloqueado por ele. Os caras queriam Weintraub como um novo nome conservador, superpower, mega incrível, que era levantado pelas pessoas na rua, fazia aí algumas brincadeiras com guarda-chuva, óculos, soltando microfone, diferenciado, fazia lives de uma camisa, só faltava pôr camiseta furada, coisa bem, vamos dizer, simulando um novo Bolsonaro, era uma estratégia. Só que tudo deu errado, né? Tudo deu errado. E eu, sinceramente, não tenho nada a ver com isso. Entendeu? A única coisa que eu tive grande receio era da volta do PT. E por isso que eu falava assim, vamos fazer tudo certo, né? Vamos pegar um nome, um cara assim. É o Witzel. O Witzel achou que seria presidente do Brasil. O cara acreditava ali, olhava pro Bolsonaro e falava, você também. O Weintraub é a mesma coisa. O Weintraub era o nome para ser a presidência. Era uma aposta, assim, completamente descabida, tá? E ele tá aí, ó, pré-candidatura, irá à justiça para concorrer sem partido. Cara, não tem a mínima chance. Aí o pessoal fala, não, porque pode ter o Boulos. Cara, você acha que o Weintraub vai conseguir bater um Boulos? É complicado, né? O cara teve 4 mil votos. Né? Até a estratégia dele na campanha lá de disputar junto com o irmão a mesma cadeira, né? Seria dividindo votos. É complicadíssimo, né, cara? Então, por isso que eu falo. Quando eu falei pra vocês, olha o Zé Dirceu falando, olha a esquerda falando, e olha um pouco a direita o que ela fez nesses 4 anos, tá? Eu perdi muito engajamento, perdi muitas, vamos dizer, amizades, não tive amizade praticamente não, eu perdi tudo praticamente por manter aí uma linha raciocínio lógico, direto, falo, olha, estão fazendo cagada, tá? E hoje, entendeu? Não tenho mais o que reclamar e chorar. A gente tá observando o que tem o Brasil, a gente vai tentar sobreviver, temos muitos problemas, só que aquilo também, eu não vou me desesperar. Quando o Lula subiu a rampa, recebi mensagem dizendo que eu tinha que fugir do Brasil. Falei, vou fugir por quê? Né? Não fiz nada de errado, se for para prender, que prenda. Por quê? Porque eu tô dando minha opinião. Tem que fazer, cara. Né? Eu não participei de esquema absolutamente nenhum, tá? Tanto que o meu codinome em 300esfera era o grande otário. Era o cara que simplesmente não ganhava nada e achava que eu tava defendendo porque eu tava ganhando alguma coisa. Não, eu tenho uma posição, né, de direita e eu acho que o Lula não era um bom nome, de forma alguma. Tem a esquerda que acha que o Lula é incrível, eu acho muito ao contrário, o cara é péssimo. E para isso devíamos ter sempre um ponto específico para manter, Bolsonaro é um nome forte que pode derrubá-lo, fica com ele pronto. Mas não, a direita começou a brigar com lobbies e começou a querer colocar outros nomes, e vem Witzel, e vem Weintraub, e vem uma brincadeira de chamar o Bolsonaro de frouxo, etc. Cara, por mais que os erros que aconteceram, tinha que manter o foco, né? Mas se perdeu muito e sinceramente é isso que temos. E vamos fazendo o quê? Sobrevivendo. Até porque o mundo é cíclico, né? Olha só, Lula poupa Forças Armadas de cortes nas emendas em novos gestos aos militares. Por que ele tá fazendo isso? Porque ele sabe que no futuro, muito em breve, acredito que desse ano para frente vai só ser ladeira abaixo, tá? E muito provavelmente pessoas muito influentes, países inteiros, né? Vão chegar e falar para os militares brasileiros, e aí, como é que tá? Né? E aí o Lula vai ter que ter uma força lá, né? Vai ter que agradar muito os militares. Por que acontece? Os militares aí são muito mal falados pela direita por tudo que fizeram, colocar as pessoas dentro do ônibus e tal. Só que eles também ainda são a força que mantém o Estado, tá? Se as Forças Armadas falar assim, não, as coisas viram, né? Só que não vai ser para a direita, talvez para a social-democracia. Então são cenários, tá? Aqui, não sei se nesse canal a gente não tem torcida e nunca teve. Por isso que a galera sai e fala, não, esse cara é errado, esse cara é meu bobo. Não, falou mal de Weintraub em 2020, quem é você? Os caras saíram, né? Bloquearam, fui bloqueado por todo mundo. Não tô nem aí, tá? Eu aqui é outsider, eu não sou um cara que estou dentro de nenhum esquema. Então a leitura aqui é básica, limpa, clara e dói. Às vezes dói, né? Quando eu falava assim, ó, galera, não dá mais.
veio milhares de pessoas falando, você é um cara desistente, você sabe que o cara não vai subir a rampa e está desmotivando as pessoas. Eu falei, e os caras falaram, vamos voltar aqui e cobrar você e mostrar na sua cara que o cara não subiu a rampa. Subiu, e aí, onde estão vocês? Sumiram, tá? Então, aconteceu, e agora lida com a realidade. Eu aqui lido fazendo análises frias, tá? Eu, sinceramente, quando falo de bolsonarismo 2026, é uma força respeitável? Lógico. Viu a live, Zé Disseu falou, entendeu? São caras de esquerda que estão há anos aí, e os caras mesmo têm grande respeito pelo bolsonarismo, só que a gente vai ver MBL, nomes de MBL aí que não são ligados, mas são da isentosfera, são globalistas que também têm poder e os caras vão brigar ferrenhamente, tá? E quando a gente fala de esquerda extrema, existe agora uma movimentação muito, vamos dizer assim, animada da isentosfera, que antes você viu um Kim Kataguiri, por exemplo, batendo no bolsonarismo. Você fala, porque esse é o cara de direita? Não é direita, né? O cara é um social-democracia, né? Uma esquerda suavezinha, né? Então, hoje, eles não têm o que fazer. Eles podem até falar uma coisa ou outra, brincar com o bolsonarismo, mas os caras vão ter que trabalhar agora contra, né, o PT. Quero ver o que eles vão fazer, porque nós agora não temos mais força. Eu, por exemplo, sou nada hoje, mas vamos ver o que os caras fazem. Ó, em meio ao aumento ou detenção, Lira convoca líderes antes do fim do recesso, por causa das 5 bi de emendas que vão ser cortadas, o Lula vai ter uma briga grande, então ele vai agradar os militares, vai começar a puxar um pouco a questão do centrão, e aí a briga vai ser muito louca, tá, gente? Não é uma coisa assim, que cara pessimista, não, é interessantíssimo o cenário daqui pra frente, tá? Chefe da BID Lula teve encontro secreto com Ramagem, ninguém lembrou disso, mas aí o Metrópolis trouxe. A reunião foi revelada com exclusividade pela coluna do Paulo Capelli em junho e não constou nas agendas oficiais nem nas redes oficiais de Correio e Ramagem. O encontro ocorreu dia 16/6 na sede da ABIN, mas na agenda de Luiz Fernando Correia consta apenas que foram feitos despachos internos das 8 às 2. E por que isso não foi falado? E será que é por isso que o Lula não quer uma CPI em relação a isso? Então você percebe que existem desdobramentos mil aí que vai ser interessantíssimo. O Brasil ele é muito mais interessante do que muito seriado, tá? Claro que é aquilo, você tem que se fortalecer. Esqueci de citar que ontem aí teve vídeo exclusivo, tá? Eu aviso porque o YouTube não tá entregando nada, tá? Eu fiz um vídeo lá no meu outro canal, no Lilo Talk, né? Deixei aí o link e bateu as visitas desse canal, né? Com menos de 20 mil inscritos, eu bati mais visitas desse que tem 330 e sei lá quantos, né? Então, é aquilo, a gente trabalha com o que temos, um canal, esse canal é meio que fechado, né? Uma coisa meio secreta, é difícil as pessoas até encontrarem, né? Então eu falo assim, ó, dê valor ao meu negócio, cara, né? Vamos ver quanto tempo a gente pode existir, tá? Contas públicas têm roubo de 330 bilhões em primeiro ano de Lula, pior resultado desde 2020. 2020 teve o quê? Pois é, né? O vírus. Então, olha só a desgraça. Esse ano vai ser pior. Tá? Esse primeiro meio do ano aí, pode ser que você perceba assim, deu uma aliviada, eles estão dando uma segurada. Mas até o fim do ano, muita desgraça pode acontecer, tá? Macron disse que a União Europeia vai encerrar negociações com o Mercosul, se reuniram com o Brasil, e o Macron falou assim, impossível, não dá, tá? E aí você percebe, tá lá o Lula, não, a gente nunca foi tão respeitado. Respeitado o caramba, tá? Vai ter aí muita treta. Né? Porque o Lula vem aí, tem uns jornais falando, não, que o Biden chamou o Lula de amigo e tal. Cara, esquece, tá? Esses pormenores, essas diplomacias, né? Essas coisas, termos usados, esquece. A gente já sabe qual é o lado do Lula. O cara é comunista, tá do lado da China e da Rússia, tá? Ele pode aí, assim como faz o Biden, né? Pegando leve com a China, sabe? Mas a tendência é escolher lado. Não adianta você ficar falando que dá para o Brasil ser isento assim. Lula é comunista e aí os outros que eles são colocados aqui são globalistas e o mundo se divide nessas duas grandes porcarias, tá? E acabou, não tem muito o que fazer, tá? Milei chama presidente colombiano de comunista, né? É assassino e detona a crise diplomática. E aí tá o Javier Milei voltando a ser um pouco as suas raízes, né? Falando umas coisas mais pesadas. Quero ver ele falar isso do Lula, né? Da Colômbia, ele teve coragem. Mas enfim, você percebe que ele tá cumprindo o seu papel e vamos ver aí o que ele consegue fazer na Argentina, que por enquanto é aquilo. Tem que piorar um pouquinho aí para melhorar depois, tá? Os negócios bilionários do marido de Marta em meio à sua volta ao PT. Sabe o que é bilhão? Pois é, né? O pessoal falava assim na direita, nossa, tem rachadinha, né? O cara pegou 3 mil reais.
Os caras têm bilhões. O governo federal articulou a aprovação de um projeto de lei no Congresso que atendeu a interesses de uma entidade presidida por Márcio Toledo, marido de Marta Suplicy, paralelamente às negociações entre a ex-prefeita de São Paulo e o presidente Lula, né, para que ela retornasse ao PT e disputasse as eleições da capital neste ano ao lado do Boulos, tá? Projetos aí de grande poder, e por isso que eu falei, o pessoal da direita fica, não, e vai com o Nunes, não, apoio o Weintraub, pô, aí vocês me quebram, né, gente? Mantém, cara, mantém, né, porque perdeu. Quando você perde, cara, você tem que voltar pra prancheta. Não adianta você querer ficar, não, quero ser limpinho e tal. Tem um cara que vai chegar e vai fortalecer muito. São Paulo é São Paulo, né, cara? Tarcísio ficou ali, tá dando aquela segurada, e naquela segurada mais ou menos. São Paulo é uma cidade que é complicado ter aí mais uma vez. O Haddad foi prefeito de São Paulo e foi uma grande desgraça. As porcarias que ele fez até hoje afetam a cidade, tá? Rodrigo Pacheco vai pedir ao STF lista de parlamentares monitorados pela BIM. O pessoal tá todo preocupado aí com esses negócios da BIM. Foi o que eu falei, né? O Mourão falou, o Carlos teve algumas coisas aí, pode ser que teve fez nada, né? Serviu só mesmo para os caras, né, irem atrás. Gasto de deputados da Lespe com autopromoção mais do que dobra em 2023 e passa de 3 milhões. Né? 3 milhões, pô, mas não é bilhão, não. Pega isso aqui, ó. Tribunais do Brasil custam 3 vezes mais do que a média global e consomem 1,6% do PIB de tesouro. Mais ou menos 159 bilhões, tá? E a gente falando aí de judiciário, né, que concentra parte da elite do funcionalismo público, que recebe salários próximos do teto constitucional, paga ministro do Supremo Tribunal Federal, e esse é o grande problema, não só do Brasil, mas no exterior também, tá? Tem muita coisa que os caras estão fazendo através da... Porque lei é lei, né? Lei é tudo maravilhoso, e os caras vão fazendo aí grandes desgraças no Brasil e não tem o que fazer. Você vai o quê? Recorrer à lei? Quem que tem a lei nas mãos, né? 3% mais caro do que os Estados Unidos. O preço de roupas no Brasil está entre os mais caros do mundo, aponta a índice Zara. Mas, sinceramente, o brasileiro paga. O que está acontecendo com esse negócio de imposto aí, que a gente vai falar daqui a pouco? A Shein e tal. O pessoal tá... A Shein, por exemplo, acho que eles estão falando assim, não, a gente paga a sua taxa aí de imposto. Paga, mas o preço dobrou, triplicou. E as mulheres pagam, né? As mocinhas vão lá e continuam comprando, porque brasileiro tem... Lembra daquele caso a minha filha não consegue comprar uma calça, né? E a calça custava R$300? Pois é, esse é o Brasil. O Brasil, ele tem aí muita cara de pau às vezes, né? Tipo, tá caro, tá, mas não se movimenta, não boicota, né? Continua comprando. Justiça da Liberdade Provisória, suspeitos de atacar membros do MBL. Aí vem falando em justiça, né? Aí vem essa questão. O MBL consegue muito capital político com isso. Então estavam lá 2 pessoas do MBL pegando assinaturas para o Missão, que é o partido novo deles, que até eu fui parado na rua, tá? Claro que não me reconheceram. Se soubesse que até o fundador do MBL já me citou, mas não sabem, né? Eu achei muito engraçado, né? Já até comentei o caso, porque foi inusitado. O cara realmente, ele aborda você de uma forma que não parece que eles estão querendo criar um partido. Ele começa tudo com papo, não, de segurança do Brasil, não sei o que, da cidade, né? Mas enfim, os caras estão fazendo o seu trabalho lá, porque o MBL tá trabalhando pra caramba, que vai ter que trabalhar, como eu falei pra vocês, a Isentosfera vai ter que se dar uma rebolada aí e se virar nos 30 contra o PT, porque ficou batendo no bolsonarismo à toa. E agora, os caras apanharam, mas aí, ó, a esquerda conseguiu soltar os caras, liberdade provisória aí. E foi feio, foi facada, paulada, negócio feio. E aí o MBL ganha poder com isso, né? Por isso que eu falei, o MBL não é uma força, não, o MBL não vai voltar. Daqui a um pouquinho, daqui a um ano, por exemplo, aparece um monte de casos de MBL aí, sofrendo algumas injustiças, alguma coisa, enfrentando, gritando com a esquerda na rua, e o pessoal abraça de novo, já abraçou bastante. Se você, na verdade, for atrás de canais da Isentosfera, de amiguinhos do MBL, que tu sabe que é amigo do MBL, só as pessoas mais burrinhas não sabem. E os caras têm 500 mil visitas, 600 mil visitas, beira 1 milhão, né? Canais. Os caras não perderam engajamento. Perderam para a direita que consciente. Mas pro povão, a MBL ainda, por mais que às vezes não chama MBL, tem grande poder, né? Temos aqui, ó, funcionário da ONU acusado de participação em ataque em Israel é morto. E aí tem uma grande polêmica, e olha só que interessante. Israel acusa 190 funcionários da ONU de envolvimento com lhamas e jihad. Aí você vê esse negócio, você percebe o quanto a ONU não tá valendo mais de nada. Isso foi uma porcaria, né? Mas agora você vê tanto membros do Partido Comunista criticando a ONU, mas só Israel também. A ONU tá com grandes problemas. Parece que essa força aí tão importante tá perdendo um pouco a sua força. Eu espero que perca cada vez mais. Supremo Tribunal da Venezuela desqualifica a candidatura presidencial de líder da oposição, 15 anos aí inelegível.
Lembra que país, Venezuela? Quem de direita, vai? Não sei se ela é de direita, mas vamos dizer assim, de verdade, tá? Claro que é oposição a Maduro, mas que país parece com a Venezuela com esse tipo de atitude? Pois é, né? Enquanto isso, o Blinken fala, não víamos uma posição tão perigosa no Oriente Médio desde 73, né? Para falar assim que os negócios estão difíceis. Enquanto isso, o Trump está encarando aí, né, 83 milhões de dólares para pagar 409 milhões de reais em caso de difamação de uma mulher falou que foi abusada por ele há 3 décadas. Estados Unidos, falamos de judiciário aqui no Brasil, nos Estados Unidos, quando eles não gostam de um artista que às vezes não se dobrou à agenda, sabe o que eles fazem? Eles pegam o nome de uma pessoa que ele conheceu, pega a mulher. Isso eu tô falando achismo meu, mas como é nos Estados Unidos, eu posso falar tranquilo aqui, né? Os caras chegam pra mulher, você teve um caso com o cara? Teve. Você quer aí $1 milhãozinho pra você fazer uma denúncia contra o cara de 30 anos atrás, de 1988, se você for falar que foi abusado? Ela fala, nossa, mas vai funcionar? Vai funcionar, porque os caras têm o judiciário nas mãos, alimentados por pessoas como Soros e tal, e os caras conseguem mandar isso pra frente. Então você vai ver, cara, vários casos assim, o artista, tá, ator tal, em 88 abusou de namorada. Não tem provas, não vai ter provas, vai ter nada, né, factível, não vai ter nada na mão. Os caras têm a justiça na mão, tá? E para finalizar, temos aqui AliExpress, Shein mais. Governo vê queda nas importações de até $50 e analisa a taxação, porque estão parando de comprar até mesmo antes de 50. Eu fui taxado, eu resolvi comprar mais um eletrônicozinho, né? Para poder... Fui taxado, menos de $50, e fui taxado, né, e acabou, e tá demorando pra chegar, você paga a taxa e depois demora pra chegar, vou até depois fazer o vídeo no outro canal lá, mas é isso que eu falo, cara, vai parar, e aí eles estão pensando em analisar, tá, a taxa, pode ser que eles colocam, não, já que tá vendendo pouco, tá diminuindo a arrecadação, vamos colocar mais taxa ainda, e aí que não tem arrecadação mesmo, mas os caras, eu não sei se é burrice ou mau caratismo, eu sempre falo que pode ser ambos, né? Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Estamos juntos aqui praticamente todos os dias. Hoje o vídeo foi um pouco mais longo, deixa eu ver aqui. 26 minutos, que absurdo, né? Falei demais. Tá vendo? Se eu me soltar, o vídeo exclusivo de ontem foi de 1 hora, né? Então, se eu ficar... O próximo vídeo exclusivo, vamos anotar aqui, eu vou anotar. Vamos falar de bunker. Que o último vídeo foi mais assim, bate-papo. O próximo vídeo exclusivo é um pouco mais sério. Vamos falar um pouco sobre bunkers que estão construindo pelo mundo, o que eles sabem e o que a gente não sabe. Vamos falar da questão de armas, né? De destruição em massa. Vamos falar um pouco também das questões econômicas em relação à inteligência artificial. E vai ser um pouco mais apocalíptico, né? Vamos falar das possibilidades de grandes desastres. Vamos teorizar sobre os grandes desastres que estão aparecendo aí, que estão aí despontando, que a gente tem que ou tomar cuidado ou se fortalecer. Dependendo da desgraça, a gente não tem nem para onde correr. Mas a gente que está preparado já se livrou de algumas coisas. E você sabe do que eu tô falando, né? Assuntos proibidíssimos aqui que eu não posso falar. Mas se você assistiu esse canal, se você foi uma das 50 mil pessoas que viu meu vídeo que se intitulava O que acontece dentro de você, talvez você tenha sido salvo de alguma coisa. Talvez. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Obrigado por assistir até o final. Lembre-se de assistir o vídeo exclusivo. A gente se fala e até mais.